Seguimos com o painel 5, perspectivas para a redução das emissões do metano através da produção sustentável de biogás e biometano na agropecuária. Como moderadora do painel, convidamos a senhora Daiane Daniele Santos Rocha, diretora de programa do Ministério da Integração Regional de Desenvolvimento. E como painelistas, convidamos a senhora Sávia Gavaza dos Santos, gerente de projeto da Secretaria Executiva do Programa Biometano dentro do Programa de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda. O senhor Alexandre Alonso Alves, pesquisador e chefe-geral da Embrapa Agroenergia. O senhor João Nicanildo Bastos dos Santos, coordenador de monitoramento e inovação do Ministério da Agricultura e Pecuária. O senhor José Ricardo Ramos Salles, coordenador-geral da Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E o senhor André Pompeu, gerente na área de transição energética do BNDES. Pode ligar? Eu vou deixar o meu microfone também. Bom dia a todos. É com satisfação que nós vamos iniciar mais um painel nesta manhã. Nós temos um assunto bem interessante para ser tratado aqui, e com autoridades que fazem parte, né, dessa construção, dessa temática, em especial o assunto que é a importância do biogás e do biometano nessa matriz energética no setor da agropecuária. Eu imagino, né, assim como vocês, eu estou ansiosa para ouvir as autoridades aqui presentes, mas, por questão de ordem, eu gostaria apenas de pedir que, ao passar a palavra, que a gente, para aproveitarmos melhor o nosso tempo e o momento aqui juntos, que cada um se atenha a 10 minutos, né, das suas contribuições, para que a gente possa aproveitar este momento. Tá bom? Então, inicialmente, eu quero passar a palavra para o senhor André Pompeu, gerente na área de transição energética do BNDES, para trazer as suas contribuições. Pode ir com a palavra, por favor. Obrigada. Então, obrigado a todos, obrigado pelo convite. Vocês vão projetar uma apresentação. Eu vou fazer a apresentação de pé, que é mais confortável para mim, acho que também é melhor para todos. Enfim, eu vou fazer essa apresentação, alguns slides, inclusive vou pular, porque já foi muito dito, algumas coisas vão ser repetitivas, acho que para ganhar tempo também, como a gente está atrasado no cronograma, eu vou adiantar alguns pontos. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer assim, que o BNDES está bastante focado na questão da transição energética, né? E o tema biogás e biometano é um tema prioritário para o BNDES. Então, isso aqui é importante passar essa mensagem, que a gente considera que o biometano e biogás e biometano é essencial para a transição energética. A gente até vê com um olhar muito melhor do que, como foi até colocado anteriormente, o biogás e o biometano ele tem umas oportunidades muito maiores e muito mais interessantes do que algumas outras fontes de energias. Por exemplo, se fala-se muito de hidrogênio, porém, acho que o biogás e o biometano tem uma oportunidade muito melhor e muito mais interessante para o país. Isso pouco é conhecido. Então, foi bem tratado nos painéis anteriores. Só que acho que quando você vai para a imprensa, um fórum que não é do métier, não tem essa percepção. E isso tem que ser muito bem tratado, porque isso que vai definir as políticas públicas e dar as prioridades para qual fonte de energia que você tem mais incentivos e qual que você não vai ter, por exemplo. Então, para o BNDES, esse tema está bastante maduro e a gente entende que isso aqui é uma fonte de energia relativamente necessária e essencial para o nosso plano de descarbonização, chegando em uma economia neutra em carbono em 2050, por exemplo. O biometano, ele também, aqui em nenhum momento desse painel, eu vi essa menção, que o biometano é a única fonte de energia que você pode gerar emissões negativas. E isso também acho que é pouco compreensível para várias pessoas. A energia solar e eólica não gera emissão negativa. Agora, o biometano, por exemplo, você aproveitando e evitando os resíduos, ele é emissão negativa. Principalmente quando você utilizar a tecnologia de captura de carbono, que também acho que é um item que tem que ser melhor explorado e muitas vezes não é tão conhecido no métier. E o biometano é uma energia drop-in. Drop-in significa que você utiliza
em qualquer tecnologia existente. Você coloca no motor de um veículo a gás natural, vai rodar com biometano. Se você jogar o gás na rede de gás natural, ele vai funcionar. Então, ele é muito mais barato do que uma eletrificação, por exemplo, de veículos elétricos, etc. Então, o biometano ele tem essa oportunidade de ser o menor custo, né, de infraestrutura necessário para você conseguir atingir o seu plano de transição energética, de redução de emissões. Então, isso aqui é uma questão muito importante, que é uma das fontes mais baratas que tem, quando você fala da infraestrutura associada a algumas outras fontes de energia. Por exemplo, hidrogênio, infraestrutura com hidrogênio é muito mais caro, não só a parte de geração, mas a sua infraestrutura associada, tancagem, etc. Então, a gente tem que aproveitar muito mais as oportunidades que o biometano, o biogás pode trazer para o país. Sabemos, né, que os resíduos são o atual problema, que todo mundo coloca, né, bastante discutido aqui. Só que os resíduos eles são tanto da parte urbana, né, resíduos urbanos, como agrícolas, e são causadores de efeito estufa. E a gente tem que olhar isso não só como um problema, mas como uma oportunidade de negócio. Isso abre uma excelente e vários modelos de negócios e oportunidade de monetização de um recurso que é altamente desperdiçado. Então, você tem que ter essa conscientização pela parte do setor privado, dos empresários, que isso aqui vai ser uma oportunidade muito grande, não só no presente, especialmente no futuro. E, tendo essa conscientização e se preparando, vai conseguir monetizar essa fonte de energia hoje que é desperdiçada. Então, voltando aqui, esse slide talvez, para mim, é um dos mais importantes, que aqui é a acoplação do biometano com as outras tecnologias, como captura de carbono, né, que eu coloquei anteriormente. Ele não só, quando você queima o biometano, que está sendo gerado um resíduo, que está sendo pouco aproveitado, ele consegue evitar as emissões de gases de efeito estufa em 28 vezes, porque quando você queima o CH4, ele transforma em CO2, só isso já é uma redução de 28 vezes a sua emissão de CO2 equivalente. Então, isso aqui já é um ganho adicional. Isso comparado com gás natural. Quando você começa a deslocar outras fontes de combustíveis fósseis, o ganho é maior ainda, e especialmente quando você acopla a tecnologia de captura de carbono. E o Brasil ele tem uma vantagem geológica muito grande na questão de captura de carbono, que isso é um tema também pouco divulgado. Não só pelos nossos reservatórios de petróleo já depledados, alguns deles, principalmente onshore, como a gente tem também várias regiões do país, regiões que são regiões, tanto em região de São Paulo, Minas, sul do país, que você consegue, são aquíferos salinos, que você consegue armazenar o CO2 ou o CH4, enfim, o resíduo, no caso seria o CO2 na queima do biometano no seu processo de separação do biogás do CO2 com o biometano, você capturando, você consegue armazenar e você consegue gerar isso no seu balanço de emissões ou geração de certificados de CO2 no futuro, né, o mercado de carbono, você teria a condição de gerar mais certidões de mercado de carbono, certificados de mercado de carbono, desculpa, por estar conseguindo capturar o CO2 no processo de separação do biogás para o biometano. E conforme já foi dito, o CO2 do biometano ele é biogênico, então você consegue também produzir outros produtos, outros combustíveis sustentáveis ou combustíveis com menor pecado de carbono, utilizando o próprio biogás como matéria-prima no seu processo de produção. E o hidrogênio também, a mesma forma, você consegue produzir o hidrogênio utilizando o biometano como matéria-prima no seu processo ou no seu próprio processo de utilização como energético também. Isso também é uma oportunidade muito grande. Quando você olha uma solar ou uma eólica, você não tem todas essas vantagens que o biometano proporciona. Isso aqui eu vou passar muito rápido, né? Na verdade, a produção de biometano, não só no país como no mundo, vem crescendo, porém a sua representação na matriz energética é muito pequena. Esse aqui também vou pular, que já foi basicamente dito. E aqui é a projeção, basicamente, da Agência Internacional de Energia, que coloca que o Brasil tem capacidade de aumentar sua produção de biometano em 4 vezes até 2027. Basicamente, a grande parte da produção, como foi colocado anteriormente, que é basicamente a produção via aterros sanitários, mas o setor agrícola em si, ele ainda tem um potencial grande, que pouco explorado. A gente vê, no primeiro momento, se vai ser o setor de açúcar e álcool que vai conseguir avançar na produção de biometano, e, posteriormente, a outras atividades agrícolas conjunto. Mas aqui a gente vê que é um potencial muito aquém do que realmente a gente consegue alcançar. Então, isso tem que ser muito bem explorado. E outra forma também que eu gosto de explorar é
é o biometano associado ao gás natural, que às vezes também tem uma pouca compreensão. Por exemplo, quando se comparou com a Europa, em questão de infraestrutura de gás natural, ela tem quase 500 mil quilômetros de gasoduto. O Brasil tem 9.400 quilômetros. Isso não tem nem comparação. Na redistribuição, também não, os números são completamente díspares. Você não consegue comparar entre um com o outro, porque assim, a gente é outra realidade. Se vocês viram na apresentação da Dinamarca, a estratégia deles passa pelo grid, que é a distribuição de gás natural, a armazenagem de gás natural, são infraestruturas que o Brasil não tem, a armazenagem, e os nossos grids, a nossa distribuição ainda é muito aquém da Europa. Se vocês olham, o Brasil é imensamente maior do que o continente europeu. Então, a gente também, para alcançar o potencial do biometano, a gente tem que expandir também a infraestrutura. E essa infraestrutura é gás natural no primeiro momento. O recurso financeiro e a capacidade de know-how de expansão dessa infraestrutura está no setor de gás natural e não está no setor de biometano. Mas quem vai utilizar essa infraestrutura no futuro, né, vai ser o biometano, assim que a gente gostaria. Mas se você não tiver uma infraestrutura associada e forte e robusta, o biometano vai ser uma questão mais de nicho. Então, você precisa de ter uma expansão de uma infraestrutura assim e acoplar a inteligência do setor de gás natural com o potencial do biometano. E um exemplo que eu gosto de dar é quando você olha, na década de 80, quando a gente tinha lá o pró-álcool ele só se viabilizou porque usou a distribuição de combustíveis fósseis, né, gasolina e diesel. Dificilmente o usineiro, naquela época, teria condição, know-how, tecnologia ou capacidade financeira de colocar o etanol no Brasil inteiro. Né? Isso foi necessário utilizar a capacidade, know-how e capacidade financeira, né, e distribuição do setor de petróleo e gás, no caso, na época, a Petrobras, a BR Distribuidora, que fez esse trabalho. Então, o biometano, fazendo paralelo, provavelmente vai ter que seguir, nossa visão, um caminho semelhante. Utilizar a infraestrutura de gás natural para você conseguir alcançar o seu potencial no futuro. Então, se o etanol hoje é um sucesso brasileiro, bastante reconhecido não só aqui, mas mundialmente, mas ele teve que se acoplar, buscar sinergias na época com o setor de petróleo e gás para conseguir alcançar o seu potencial que hoje a gente vive. E o biometano, nossa visão, vai passar por um caminho parecido. Então, isso aqui é uma oportunidade que tem que ter essa conscientização que a expansão da rede de gás vai auxiliar a expansão do biometano para 2035, 2040, acontecer muito mais lá na frente. Então, assim, eu já estou terminando a minha fala. Então, o biogás a gente entende como o BNDES, ele traz benefícios ambientais, isso aqui é inquestionável para o banco. A gente entende que é uma energia renovável, ele tem um potencial enorme e a gente, nossa visão, ele é superior do que uma eólica e uma solar, que é muito pouco explorado a questão do biometano. A gente tem que explorar muito mais e tem que ter uma conscientização muito maior, tanto na definição de política pública, como na sociedade como um todo. E é uma economia circular, que também é um outro ponto positivo que já foi colocado aqui no evento. O BNDES, em 2023, aprovou 4 projetos relacionados ao biogás e biometano. Foram 485 milhões de reais, utilizando o Fundo Clima. O Fundo Clima é o fundo que tem condições mais atrativas do que as próprias fontes iniciais do BNDES. Então, é um instrumento de política pública importante que tem que ser continuada e ser aumentada, ser o mais robusto possível, porque existe um potencial enorme de ser utilização de grandes projetos para biometano e biogás, e a gente vai usar através do Fundo Clima. Aqui eu vou passar rápido, foram esses 4 projetos, a apresentação fica disponível, quem tiver interesse. Na verdade, foram 3 resíduos sólidos urbanos e 1 no setor agrícola. A gente gostaria de receber muito mais projetos, né? Temos apetite de apoiar diversos projetos, seja no setor agrícola ou de resíduos. Então, o BNDES está aberto para receber projetos, né? Então, ano passado a gente já fez 4, esse ano estamos estudando mais alguns, mas está muito aquém do que a gente gostaria de fazer, na verdade. E também, aqui só uma divulgação, no início desse ano, em janeiro, a gente soltou um artigo, né, para discussão, que é a hora do biometano no Brasil. Então, é um artigo bastante completo. Muitos desses dados técnicos estão nesse artigo, está disponível. Esse QR Code que vocês acessarem, vocês acessam diretamente já essa publicação. Então, isso também demonstra que a gente está não só focado na parte financeira, mas intelectual, de conhecimento do tema, porque a gente acha que é importante dividir nosso conhecimento com a sociedade e difundir, principalmente, não dizer o mal entendido, mas a falta de conhecimento na sociedade sobre o tema. E aí o BNDES também está ajudando a divulgar e desmistificar ou intensificar esse conhecimento para a sociedade, para conseguir apoiar novos projetos e novas políticas públicas associadas ao tema. Tá, obrigado.
Muito obrigada, André, pela apresentação. Vou pedir, se tiverem questões, perguntas, que nós vamos concentrar depois, por conta do avançar do horário, e nós vamos seguir com as apresentações aqui com os nossos convidados, tá bom? Eu quero passar a palavra agora para seguir aqui com o painel para Alexandre Alonso Alves, pesquisador e chefe geral da Embrapa Agroenergia. Está com a palavra. Bom dia, boa tarde já agora, né? Queria inicialmente agradecer o Yuri aqui pelo convite para participar desse evento. Para mim é uma satisfação poder estar aqui representando a Embrapa, cumprimentar alguns amigos aqui, o Ziraldo, o Ingo, o pessoal que já... Eu acho que o passador está do lado de cá, né? Vou trazer para vocês aqui um... Bom, obrigado. Vou trazer para vocês aqui um pouquinho dessa visão de como que a gente pode reduzir efetivamente as emissões de metano, né? Pensando principalmente em se estimular a produção de biogás, de biometano, mas se estimular de uma maneira sustentável. Então, essa é a ideia do painel, e a mensagem principal que eu quero trazer aqui é que nessa agenda de descarbonização, nessa agenda de reduzir emissões de metano, nessa agenda de produzir biogás, biometano, o agro é um aliado, e eu espero que no final dessa apresentação isso fique muito claro para todos vocês. Bom, e para isso eu gostaria de falar um pouco primeiro sobre a agricultura brasileira, né? Eu acho que muitas vezes a gente fala da agricultura brasileira, mas nem sempre a gente conhece a agricultura brasileira, embora a gente tenha vários especialistas aqui. Eu gosto sempre de trazer essa primeira imagem. Ela não está tão atualizada assim, mas ela é graficamente muito interessante, porque ela mostra que a agricultura brasileira, além de ser muito pujante e muito competitiva, principalmente na questão da produção de grãos, de commodities, que vão estar destacada principalmente aqui nessa parte aqui de grãos, ela é também uma agricultura muito diversificada. O Brasil produz, além de grãos, de commodities, o Brasil produz uma quantidade bastante substancial de frutas, de legumes, também de carnes, produtos lácteos, entre tantos outros. E o Brasil tem aumentado significativamente a sua produção agrícola ao longo dos últimos anos, principalmente com o incremento de ciência, de tecnologia e inovação, portanto, fazendo uma expansão da agricultura brasileira em bases sustentáveis. Esses dados, obviamente, eles já estão até defasados, justamente por conta dessa dinamicidade da agricultura brasileira. E olha que interessante, se você olhar para quase todos os gêneros, o Brasil ou é líder na produção, ou é líder na exportação, e com projeções de crescimento bastante significativas para os próximos anos. A gente pegar aqui esse dado elaborado com dados de vários órgãos aqui, a gente vai ver que para os próximos anos há a perspectiva de crescimento, tanto de produção quanto de exportação, na casa de alguns milhões de toneladas, de alguns dígitos. Então, isso quer dizer que a agricultura brasileira ela vai continuar a ter e vai ter um papel ainda mais relevante para a nossa economia, para o desenvolvimento do nosso país. E, no entanto, a gente faz isso conservando 66% do nosso território. Isso é um dado muito interessante, esse é um gráfico aqui do MAP Biomas. Então, assim, para a agricultura, a gente utiliza 30% do território nacional, que é um número bastante baixo, comparado com vários outros países desenvolvidos. Então, o Brasil consegue ser essa potência agrícola, promovendo, ao mesmo tempo, conservação dos seus biomas, conservação das vegetações nativas. E por que eu trouxe essa primeira informação? Que é justamente por conta da agricultura ser algo tão grande, tão representativo, que muitas vezes a gente tende a associar questões de emissões relacionadas à agricultura. Se você pegar aqui as emissões brasileiras de gás de efeito estufa, as de metano, que vão representar aqui entre 20% e 25% de todas as emissões brasileiras, no Brasil, elas correspondem a apenas 5,5% das emissões globais. Quando a gente pega dentro da agricultura, a maior parte dos gases de efeito estufa aqui vem do metano, da parte animal, cultivo de arroz, mas também a parte de produção de fertilizantes, que é um ponto que tem uma conexão muito interessante com essa agenda aqui de biogás também. Bom, a origem, isso já foi bastante explorado aqui, se a gente fizer um recorte especificamente do metano, né, de 70% do metano emitido no Brasil está associado à atividade agropecuária e somente 16% à questão dos resíduos, de aterros, entre outros. Esses dados já foram muito explorados, inclusive no estudo comparativo, o que quer dizer que se a gente quer reduzir as emissões, é importante a gente olhar, obviamente, esses dois setores aqui. E existe, obviamente, um compromisso do Brasil
baseado nesse compromisso global do metano, de reduzir em 30% as emissões até o ano de 2030. Isso traz um desafio, e um desafio que vai ser vencido em grande medida da mesma forma que a gente venceu outros, com engenhosidade, com ciência, com tecnologia, com inovação. Então, como é que a gente pode efetivamente reduzir as emissões de metano, agora fazendo um recorte principalmente no agro? Bom, usando tecnologia. E a primeira tecnologia que eu trago aqui na verdade, é um conjunto de tecnologias que a gente está chamando de intensificação sustentável. Isso quer dizer que a gente pode produzir mais qualquer gênero alimentício ou outros na mesma unidade de área, na mesma unidade de tempo. E essa aqui é uma das tecnologias que a Embrapa desenvolveu, especificamente relacionada à produção integrada de lavouras, gado, florestas numa mesma área. Isso quer dizer que se eu consigo colocar esses 3 componentes numa mesma área e manejá-las de uma maneira adequada, eu consigo obter reduções significativas de metano, principalmente porque melhora o estoque de carbono no solo, e a gente preciso lembrar que o solo é um grande reservatório de carbono e pode ser um sumidouro para carbono em várias medidas, e, como o colega do BNS já bem mencionou, em algumas medidas a gente pode pensar em sequestro de carbono, a gente ter emissões negativas dentro do sistema. Então, esse conjunto de tecnologias, e o LPF é uma delas, vai permitir com que a gente atinja aquelas projeções de crescimento da agricultura, ao mesmo tempo que a gente consegue diminuir as emissões de gás de efeito estufa, e principalmente metano. Outra coisa são que a Embrapa vem trabalhando no desenvolvimento de vários sistemas, ou vários protocolos, que a gente está chamando de protocolo, os sistemas de baixo carbono. Então, tem soja, baixo carbono, etc. Tem também um protocolo especificamente para a produção de carne baixo carbono, que é uma iniciativa da Embrapa, com vários outros parceiros, e ele basicamente visa, nesse protocolo, indicar práticas no qual você consegue diminuir essas emissões de carbono. Então, obviamente, aí você tem um componente que é do solo, um componente que é da pastagem e um componente que é do próprio animal. Ao seguir essas recomendações desse protocolo, desses sistemas, a carne produzida ao final, ela pode ser, eventualmente, certificada como de baixo carbono, ou seja, aquela carne emitiu menos CO2 do que outros. Bom, uma outra forma de se reduzir as emissões de metano na agricultura é implementar práticas agrícolas conservacionistas ou práticas agrícolas que buscam a sustentabilidade. Coletivamente a gente está chamando de agricultura de baixo carbono. A Embrapa desenvolveu várias dessas tecnologias. Talvez uma das mais conhecidas é esse sistema de plantio direto na palha, algo que evita o revolvimento do solo, consequentemente as emissões de gases decorrentes dali. Agora também vem investindo, por exemplo, na parte de bioinsumos. Coletivamente, essas várias tecnologias eles podem aumentar o estoque de carbono no solo, né, e podem diminuir as emissões. E lembrando que o solo, como reservatório de carbono, aí, ele pode atuar, nesse caso, como um sumidor para esse carbono. Importante mencionar também que, por meio do manejo adequado de pastagens e dos próprios animais, você consegue obter níveis menores de emissão. Então, por exemplo, a Embrapa desenvolveu um conjunto de tecnologias, algumas muito simples, como, por exemplo, a questão do controle de altura das pastagens, outros animais, permitem, em alguns casos, alcançar esse balanço negativo, ou seja, capturar mais carbono e estocar no solo em maior quantidade do que se emite na natureza. E a Embrapa vem trabalhando também, junto com alguns parceiros, para o desenvolvimento de algumas tecnologias, principalmente aqui insumos biológicos, para eventualmente mitigar. E aqui não é interferir artificialmente, aqui você tem um pouco mais de eficiência do ponto de vista do processo digestivo, da fermentação, de modo que você emita menos gases desse efeito. A gente tem até uma publicação que a gente elaborou na Embrapa, de bioinsumos para a nutrição de ruminantes, né, como que isso contribui para os objetivos de desenvolvimento sustentável, que estão acrescentados. Então, aqui é uma solução que você busca melhorar a eficiência. Então, sim, o nível de produção, de ganho de peso, etc., do bovino não é interferido. Ninguém está falando em produzir menos. A gente está dizendo com insumos biológicos, sermos mais eficientes. E, por fim, também, a Embrapa desenvolveu uma tecnologia de prova de emissão de gases. Existe muita controvérsia sobre o quanto que, efetivamente, se emite de gases de efeito estufa e de metano. Então, nesse caso aqui é uma tecnologia que é acoplada aqui aos bois, e ela consegue mensurar as emissões de metano a partir e estabelecer, classificar um conjunto de animais com base nesses coeficientes que são previamente estabelecidos. Bom, dito aqui como mitigar ou como reduzir as emissões de metano a partir da agricultura, eu gostaria agora de falar um pouco de qual que é o potencial para a produção do biometano a partir da agricultura.
Bom, coletivamente, dentro desse processo que a gente está chamando de agricultura de baixo carbono, um dos componentes principais aqui é esses modelos de biodigestão, de gestão anaeróbica, para serem atrelados, incorporados a várias propriedades agrícolas. Esse processo de biodigestão de resíduos agrícolas, portanto, entra aqui resíduos da própria agricultura, resíduos animais, entra num biodigestor que, de diferentes portes, pode ser instalado nas próprias propriedades rurais. Ele produz um biofertilizante, numa fase líquida, numa fase sólida, pode ser incorporado às lavouras. Produz biogás, que pode ser utilizado como substituto do gás e também para a produção de energia elétrica. E purificado, obviamente, ao biometano. Só para a gente ter uma ideia, como boa parte... Acho que eu passei. Como eu mencionava aqui, a boa parte disso aqui vai ser produzido a partir de resíduos. Portanto, se é resíduos, a gente tem que olhar qual que é a disponibilidade desses resíduos. E esse aqui é um gráfico que foi produzido, ficou meio claro aqui, mas assim, só se você considerar resíduos de cana-de-açúcar, de madeira, a gente poderia incorporar outros gráficos do ponto de vista territorial, por conta do tamanho, da pujança e da diversidade da agricultura brasileira. Obviamente, a gente tem uma quantidade de resíduos bastante significativos, que dentro de uma lógica de economia circular, seguindo esse conceito, eles, na verdade, podem ser utilizados como matérias-primas para a produção de novos materiais e explorar essas vantagens territoriais. Ou seja, a gente pode ter diferentes soluções para diferentes regiões do país para a produção de biogás, explorando o potencial bastante elevado, como, por exemplo, de cana-de-açúcar, entre outros. Isso aqui já foi bastante estressado, produção de biogás atualmente hoje, 885 unidades, 4,6 bilhões de metros cúbicos, e de biometano, aqui a gente tem muito menos unidades credenciadas, acreditadas para fazer esse trabalho, e uma produção de quase de 1 milhão de metros cúbicos por dia aqui. Mas o potencial, se a gente olhar aqui, vai estar gerando em torno, aqui ficou um pouco desconfigurado, mas desses 4,6 bilhões, a gente está falando de um potencial de 84 bilhões para a produção de biogás e de quase 1 milhão aqui para 120 milhões de metros cúbicos de biogás e também de biometano. Isso quer dizer que a gente tem um espaço bastante grande, a gente está hoje aqui produzindo cerca de 3% do que talvez a gente poderia produzir. Mas eu trago esse slide para mostrar isso aqui, ó. 92% do aumento projetado para a produção de biogás e de biometano virá da agricultura. E eu acho que isso é muito significativo, principalmente do setor sucroenergético aqui, mas também da parte de proteína animal. O case do setor sucroenergético é um case bem consolidado, muito conhecido de sucesso. O cana-de-açúcar, nesse processo aqui de produção do etanol, ele gera alguns resíduos, entre eles vinhaça e torta de filtro, que são separados, levados a biodigestores acoplados a essas plantas de produção de etanol, para se produzir, então, o biogás, que tem uma capacidade de suprir ali boa parte do consumo de energia elétrica e também como purificado a biometano para substituto do diesel. Isso quer dizer que o setor sucroenergético, que já é uma potência, obviamente, na produção de um biocombustível avançado, que é o etanol, pode produzir o etanol de segunda geração, mas pode produzir também o biogás e o biometano. Não à toa a gente tem visto grandes investimentos, muitos deles até com aporte de bancos, etc. O BNDES tem colaborado muito no investimento para novas usinas acopladas às usinas de produção de etanol para passar a produzir também biogás e biometano. A gente hoje tem uma quantidade pequena, mas a perspectiva é que isso aumente. E o case muito provavelmente a gente está vendo a transformação do setor sucroenergético, o setor de cana-de-açúcar, de plantas para a produção de biocombustível para uma biorefinaria, que vai produzir múltiplos energéticos, múltiplos biocombustíveis e também múltiplos bioprodutos dentro desse esquema aqui, que eu, obviamente, não vou detalhar aqui. Queria só trazer aqui o potencial do estado de São Paulo, que é um player bastante relevante nessa produção de cana-de-açúcar. 5 milhões dos hectares de cana-de-açúcar estão em São Paulo. Tem 180 usinas registradas, 70 delas estão bastante próximas de gasodutos, quer dizer que se produzir o biometano ele vai poder ser injetado nesse gás, e tem um potencial só o estado de São Paulo de produzir 100 milhões de metros cúbicos por dia, o que permite substituir uma parcela bastante relevante aí da energia elétrica e do diesel consumido. E não é só grandes produtores, a gente trabalhou no caso da Embrapa aqui, um modelo de um protótipo para a produção de biogás e biometano em propriedades muito pequenas, com muito poucas cabeças de gado, porque um desafio do biogás e do biometano, na verdade, se você for trabalhar em escalas menores, é mais difícil que você for trabalhar em escalas maiores. Então, a gente fez esse projeto com
um biodigestor de pequeno porte e a gente estimou aqui que se os pequenos bovinocultores, metade deles que tem no país, tivesse um modelo como esse, poderia economizar aí 1,4 bilhões de reais anuais só com a substituição do gás gerado ali. Então, isso é Boston, porque a gente tem um potencial dentro dos grandes empreendimentos, mas também de outros. Por fim, só rapidamente, eu sei que o tempo já está, é importante enxergar o biometano como um vetor energético e industrial, porque o biometano tem a capacidade de promover aquilo que a gente tem chamado de dupla descarbonização. O colega do BNDES bem colocou, o metano, por si só, ele é muito mais potente como gás de efeito estufa, então você evitar que ele chegue à atmosfera já tem um efeito descarbonizante. E se você promover a produção do biometano a partir dele, e esse biometano substituir um combustível fóssil que emitiria mais por conta da menor pegada de carbono, ele também descarboniza a matriz de transporte. Então, é uma estratégia inteligente para se buscar essa descarbonização, principalmente na parte agrícola. Acho que a substituição de diesel fóssil por biometano vai melhorar as operações agrícolas. O biometano emite 90% menos do que o diesel fóssil. Isso quer dizer que, por exemplo, se você for mensurar a pegada de carbono em biocombustíveis, e a calculadora do RenovaBio, a RenovaCal, que ela contabiliza quanto você gasta, por exemplo, de combustível fóssil, se você trocar o fóssil pelo biometano nas operações agrícolas, a nota de eficiência de energética ambiental daquela usina vai ser melhor. Isso quer dizer que ela vai passar a poder emitir mais créditos de descarbonização dentro do RenovaBio. Então, esse é um outro benefício interessante. Fora que, se explorado ao limite, o biometano tem o potencial de substituir 70% do diesel do país e 40% da demanda de energia elétrica. E, só uma última mensagem, eu acho que é importante a gente pensar aqui que a agricultura brasileira, com aquela pujança que eu mostrei, ela ainda é extremamente dependente da importação de fertilizantes, principalmente fertilizantes nitrogenados. Então, se você olhar aqui os principais produtores de fertilizantes no mundo e os principais consumidores de fertilizante, o Brasil é talvez o único dos principais produtores agrícolas que não figura frequentemente nem na lista dos principais produtores, mas frequenta a lista dos principais consumidores. Isso quer dizer que a gente pode utilizar o biometano dentro de um processo da indústria nacional para produzir amônia verde, e, a partir da amônia verde, produzir fertilizante nitrogenado. É um processo bastante conhecido, chamado de processo de Haber-Bosch, né? Normalmente utiliza gás metano, mas a gente pode substituir pelo biometano, e a gente tem a possibilidade aí de produzir um hidrogênio renovável, de baixa emissão de carbono, a partir do processo de reforma do biometano, né, Zeraldo? A gente tem conversado muito sobre isso lá na comissão. Então, utilizar o biometano, produzir hidrogênio de baixa intensidade de carbono, e esse biometano, esse hidrogênio, para produzir, então, amônia e fertilizante. A gente já tem algumas iniciativas no país e seria um exemplo extraordinário de economia circular. É o agro, um resíduo do agro, gerando insumo para o próprio agro e fortalecendo a indústria nacional. Então, a minha mensagem final é que o biometano ele oferece oportunidades tanto para a agricultura, para o agro se descarbonizar, quanto também para o agro ajudar a descarbonizar outros setores da economia. Então, por isso, o agro, nessa agenda de descarbonização e nessa agenda do biometano, ele é um aliado. Então, conte com a gente, a Embrapa está à disposição também para continuar trabalhando, os colegas da BAG, da CNA e do Ziraldo. E agradeço a oportunidade, desculpa o tempo, mas eu achei que valia a pena estender um pouquinho. Obrigado, fico à disposição. Obrigada, Alexandre. Bem, como vocês viram, a Embrapa tem bastante iniciativas promissoras, e como o próprio André já deixou aí a dica, né, o BNDES está disposto a prospectar projetos para iniciativas de biogás e biometano, então, hashtag fica a dica, né, este é o momento para que a gente possa aproveitar esta oportunidade, para que a gente possa alavancar este momento e desdobrar em outras iniciativas, outros projetos, outros eventos, para que a gente possa realmente fazer esse momento valer a pena, esse momento se desdobrar em outras iniciativas que vão trazer resultados para o nosso Brasil. E, continuando com o nosso painel, eu quero passar a palavra agora para a Sávia Gavaza dos Santos. Ela é gerente de projeto da Secretaria Executiva do Programa Biometano, que compõe o Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda. Você está com a palavra. Obrigada. Boa tarde, gente. Já é boa tarde, né?
Oi. Simbora, que está todo mundo com fome, eu vou acelerar. Primeiro, quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje, né, falar um pouquinho do que a gente tem feito lá no Ministério da Fazenda, o Plano de Transformação Ecológica, e dizer para vocês que o Brasil tem um plano de voo, o Brasil tem um plano desenhado para enfrentar o processo de descarbonização e de estímulo à transição energética. O Plano de Transformação Ecológica é uma peça importante e a gente vai ver que outras peças são essas. Onde que está o passador? Eu vou passar muito rápido, né, porque aqui é pregar para convertido. Essa história não precisa apresentar aqui para vocês, mas o que é importante a gente dizer é que a crise climática ela afeta os mais pobres, ela afeta fortemente o sul global, né? Aqui no Brasil, a gente tem as comunidades mais vulneráveis, são as mais afetadas, e é por essa razão que o Plano de Transformação Ecológica ele tem um viés social importante. Um dos pilares da transformação ecológica é o viés social, de desenvolvimento social e de construção de estratégias para proteger essas populações mais vulneráveis. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu fico muito triste de ver as novas gerações, né, a galera aí de 26 a 30 anos. Eu não vou ter filho por causa das mudanças climáticas. Já ouvi isso muitas vezes, né, e a gente precisa dizer que a gente precisa continuar acreditando, a gente tem um plano de voo adequado e a gente precisa somente acelerar o passo. Acelerar o processo de transição energética, e aí a gente vai entrar em tudo que está desenhado. Essa é uma agenda que o mundo já comprou, né? A gente já teve as apresentações aqui referentes à União Europeia, e a gente precisa, né, chegar nesse compromisso assumido. O Brasil, dentre os países em desenvolvimento, assumiu um dos compromissos mais ambiciosos, né, que é a redução até 2030 de cerca de 120 milhões de toneladas de gases equivalentes, né, como CO2, e net zero até 2050. Esse plano é extremamente ambicioso para um país em desenvolvimento, mas a gente precisa olhar para isso como uma oportunidade também. Então, é aqui que a gente tem as melhores condições de radiação solar e de ventos, né? A gente diz que a gente tem os melhores ventos do mundo, e a gente tem as melhores condições de radiação solar do mundo, e a gente precisa aproveitar isso como uma oportunidade para gerar desenvolvimento econômico e para gerar desenvolvimento social. É isso que a gente tem desenhado. Especialmente no Nordeste do Brasil, né? O Nordeste do Brasil tem esse potencial. Então, aqui a gente também tem um potencial de desenvolver regionalmente esse país, especialmente a região Nordeste, região amazônica, aproveitar também, que faz parte do plano, a riqueza que a gente tem nos nossos biomas brasileiros, né, a Caatinga, a região amazônica, o Cerrado, os Pampas, para gerar diversidade econômica. Dentre os nossos potenciais, eu vou destacar alguns, né? O biometano está muito claro aí para todo mundo. Eu vou destacar aqui o diesel verde, que é produzido a partir da soja, por exemplo. Então, é um hidrocarboneto igual, com molécula idêntica ao diesel, e que é produzido a partir de fontes renováveis, um potencial enorme que o Brasil tem de virar exportador de diesel verde. O que a gente quer evitar com o Plano de Transformação Ecológica é que o Brasil vire um novo exportador de commodity. Em vez de exportar soja, exportar sol, exportar vento na forma de hidrogênio, que a gente passe a exportar produtos adensados dessa cadeia produtiva. Então, exportar diesel verde. No caso do hidrogênio de baixo carbono, né, o hidrogênio ele é produzido a partir da eletrólise da água. A gente pega a água limpa, e a gente introduz elétrons para quebrar essa molécula em hidrogênio e oxigênio. Esse hidrogênio, a gente, utilizando a matriz energética brasileira, que já é bastante limpa, né? No ano passado, 93% da matriz elétrica brasileira foi de fonte renovável, ou seja, energia solar, eólica e hidroelétrica.
Então, a gente precisa evitar que a gente entre num novo ciclo de exportação de commodity em relação ao hidrogênio. A gente quer adensar essa cadeia e produzir aço verde, fertilizante verde, usar internamente, mas exportar também, evitando um novo ciclo de exportação de commodity. Um exemplo que eu queria trazer é o caso da ucuúba, uma árvore cuja madeira era utilizada para a produção de cabo de vassoura. A partir do momento que a gente avança no desenvolvimento tecnológico e de inovação, a ucuúba assume o seu valor, no caso de cosméticos. Então, a gente mantém a floresta de pé e a gente gera emprego, renda e desenvolvimento econômico. Então, esse é o panorama geral do Plano de Transformação Ecológica. O Brasil tem muitas potencialidades aí na área de bioinsumos, na área de minerais estratégicos, né, que para a gente não são minerais críticos, são minerais estratégicos, né, porque a gente tem eles em abundância. E aí a gente, como país, pode pensar assim, a gente já perdeu essa guerra, né? A gente tem dentro da produção científica, a capacidade científica instalada no Brasil é uma das nossas maiores riquezas. A gente é tão bom em produzir ciência e tecnologia como a Coreia do Sul. No entanto, a gente tem dificuldade em converter isso em desenvolvimento econômico, em chegar na ponta e em gerar desenvolvimento tecnológico. O que é que está faltando? A gente tem centros de pesquisa, universidades de excelência, e a gente não converte isso dentro da cadeia produtiva brasileira. Está faltando a gente conectar esses dois elos. Desenvolver pesquisa científica orientada à missão. Então, as indústrias, vocês que estão aí no setor, precisam demandar e a gente ter políticas públicas que façam esse acoplamento para que as pesquisas científicas tão de excelência conduzidas nesse país sejam orientadas à missão. Então, vou passar rápido, né? Um plano de transformação ecológica do Brasil, ele é diferente do resto do mundo, porque a nossa principal emissão está na agropecuária e no uso da terra, né? Principalmente desmatamento. E aí, eu vou falar rapidinho do plano, né? O plano de transformação ecológica é um plano de desenvolvimento econômico que desacopla, ele tem 3 eixos principais. O objetivo é aumentar a competitividade do setor econômico brasileiro, desenvolver a economia brasileira com base em uma nova relação com o meio ambiente, desacoplando a curva de crescimento econômico da curva de emissão de gases de efeito estufa e gerando, então, o terceiro pilar importante do plano, que é a geração de emprego e renda com ganhos compartilhados e mais justos. Então, o plano tem 6 eixos. Essa apresentação está disponível no site do Ministério da Fazenda, tá? Então, vocês acessam ela. O plano tem 6 eixos, eu vou passar bem rapidinho. Ele está sediado no Ministério da Fazenda, porque é a Fazenda que tem esses mecanismos financeiros, fiscais, regulatórios, para estimular o desenvolvimento de certos setores e para frear alguns setores que não têm alinhamento, né, com as políticas públicas brasileiras. Aqui, dentro do eixo de finanças sustentáveis, eu queria citar uma política importante, né? Então, o Brasil emitiu, ano passado, títulos soberanos sustentáveis no valor de 2 bilhões de dólares, que estão dentro do Fundo Clima. Então, o Fundo Clima, o André pode falar melhor, o Fundo Clima ele vinha historicamente aplicando 0,5 bilhões de reais. Com a emissão que aconteceu no passado, essa aplicação passou para 10,5 bilhões de reais. A gente acabou de fazer uma emissão semana passada, né, lá em Londres. Foram emitidos novamente mais 2 bilhões de dólares em títulos soberanos sustentáveis, que a gente vai aportar novamente no Fundo Clima, aumentando, então, mais 10 bilhões de reais para o Fundo Clima esse ano. Portanto, essa inversão, lá na Fazenda, todos os setores econômicos chegam lá,
solicitando um incentivo fiscal, um incentivo tributário, né? A gente precisa trabalhar nessa virada de ótica, utilizar outros mecanismos de incentivo dos setores econômicos. Então, esse é um deles. Outro mecanismo que eu vou trazer bem rápido para vocês é o Eco Invest. É uma ferramenta de hedge cambial em que o governo brasileiro, o Tesouro, sustenta essa flutuação da moeda brasileira para permitir investimentos no país, garantindo, então, essa flutuação da moeda do Brasil. Tá? Bem, tem a taxonomia sustentável, que está em desenvolvimento, deve sair até novembro desse ano, que classifica os setores econômicos para que a gente possa estimular aqueles setores que têm maior contribuição no processo de descarbonização. O segundo eixo, aqui tem uma grande oportunidade do Brasil, é o eixo de adensamento tecnológico. Esse é um caminho importante, né, de desenvolvimento de pesquisa e inovação, para que a gente faça todos os setores econômicos avançarem de forma mais rápida. Então, aqui tem uma grande oportunidade, grande incentivo proveniente aqui do governo, né? Eu vou destacar o FNDCT, que estava contingenciado. Ano passado ele foi parcialmente descontingenciado, e esse ano ele foi completamente descontingenciado, aumentando significativamente os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Bioeconomia e sistemas agroalimentares têm um potencial enorme aí, que a gente imagina mais claramente na Amazônia, né? Mas a gente tem, como eu falei, todos os outros biomas também potencial enorme. A transição energética, né? Não vou falar desse item aqui, porque ele é muito importante, mas é um item que vocês têm muito conhecimento. Economia circular. E aí alguém falou do setor de saneamento, né? Então, água e esgoto têm um papel importante, também acoplando o setor, a economia circular com a transição energética, né? A gente estava semana passada na Alemanha, a gente assinou, o governo brasileiro, uma parceria com o Instituto Fraunhofer para desenvolvimento de pesquisas na área de energia. Uma pesquisa que merece destaque, tem grande aplicação aqui conosco, é uma pesquisa em que o hidrogênio ele não é produzido a partir de água limpa, mas sim a partir de esgoto tratado. Então, se você produz o hidrogênio utilizando esgoto tratado, para depois, na sequência, fazer a produção de biometano. Uma pesquisa, né, que está sendo desenvolvida lá e que vai ser, né, provavelmente desenvolvida em parceria para as potencialidades brasileiras. O sexto e último eixo é o eixo de nova infraestrutura e adaptação, com todos os incentivos aí do PAC para adaptação climática e preparação das cidades brasileiras. Trazendo aqui para o assunto, bem rapidinho, eu trago o PL do combustível do futuro, né, que vocês têm conhecimento, é uma das ferramentas disponíveis, aqui no caso do biometano, que ele institui o Programa Nacional de Descarbonização e Incentivo ao Biometano. O plano de voo do governo brasileiro inclui o Plano de Transformação Ecológica, associado às ações dentro do Plano Clima, da Nova Indústria Brasil e do Plano de Aceleração de Crescimento. Um dos grandes desafios na área de biometano está na parte de infraestrutura, como já foi dito aqui hoje, e essa parte de infraestrutura está contemplada, o governo está ciente, e está contemplada dentro do PAC. Aqui um pouco de todas as ações, né, desses quatro grandes projetos brasileiros que têm relação com a parte de biometano, estão aqui listadas, né? A gente está à disposição também para conversar. E é isso. Como diz o presidente Lula, a transformação ecológica não é custo, e sim uma oportunidade que a gente tem aqui nas mãos. E eu queria só fechar um pouco dizendo que a transição energética é um desafio para a nossa geração, né? E fico muito feliz de estar aqui nesse evento e de ver a seriedade e a forma como o biometano tem sido tratado e o potencial que esse biogás tem de transformar e de contribuir para a transição energética brasileira. Obrigada.
Obrigada, Sávia. Dando continuidade ao nosso painel, eu quero passar a palavra para João Nicanildo Bastos dos Santos, coordenador de monitoramento e inovação do Ministério da Agricultura e Pecuária. Boa tarde a todos, né? Eu sou João Nicanildo, sou engenheiro agrônomo, sou da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e boa parte do que a gente já vinha falar, colocado os números, né? Alexandre colocou com muita propriedade, porque a Embrapa é a empresa do Ministério da Agricultura, é a nossa principal fomentadora e encaminhadora dos nossos projetos lá no Ministério. Vocês entenderem um pouco, né? Alguém falou aqui, inclusive Flávio já colocou bastante coisa interessante na palestra dele. O Gutenberg também, na parte da manhã, ele falou uma coisa interessante sobre o que eu vou falar aqui, sobre o Plano ABC no Distrito Federal. Nós temos planos gestores, a gente vai falar daqui a pouco, então a gente tem essa preocupação de estar também nos estados, mas o mais importante é que a entrada das demandas no Ministério da Agricultura, quando boa parte dessas políticas e desses trabalhos encaminhados lá para, não só para a agroenergia, mas todas as unidades da Embrapa, elas entram pelas cadeias produtivas, na qual o INGO sempre está lá no Ministério, em alguma cadeia, ou ela é nas câmaras temáticas, ou nas câmaras setoriais. Então, lá é o grande filtro. Chegou lá e é encaminhada, e a gente vai trabalhando. Que não é diferente nessa agenda do biometano e do biogás. Vamos falar rapidamente, só com alguns desafios nossos, porque nós estamos no papel de governo e o nosso papel lá é propor as políticas públicas, e não só a Embrapa, mas também essas demandas são encaminhadas para as universidades, tanto estaduais, federais, e também para as empresas técnicas dos estados. Né? Já foi falado, né, aí sobre todos esses, sobre o biogás, o biometano, mas é interessante, o biometano é um biogás purificado com a composição semelhante ao gás natural. E para isso, né, ele utiliza a matéria orgânica. Então, o que são os nossos principais desafios na agricultura em relação quando a gente fala no biometano? É a digestão entérica dos ruminantes, manejo de dejetos animais e decomposição de resíduos orgânicos. O metano é 25 vezes mais potente que o dióxido de carbono, então a gente tem que ter essa preocupação maior com ele, como já foi bem colocado aqui pelo Flávio mais cedo, então não vou nem me ater mais a isso aí. Um compromisso desse muito grande, principalmente pela resposta do entérico na agricultura brasileira, então nós temos que ter alguma coisa muito robusta. Então, a Política Nacional de Mudança do Clima, lá para 2007, 2008, ela preconizou que todos os setores criassem planos setoriais para o enfrentamento e para assumir, para chegar dos números dos compromissos internacionais. Então, o compromisso brasileiro de 2030 foi colocado aqui, é desafiador, mas a gente pode chegar lá. E redução das emissões, no caso, em 37% com prazo até 25%, redução das emissões dos gases 43% até 2030, meta é neutralizar até 2050, e redução de emissão de 50% com prazo até 2030, tendo como base 2025 na agricultura. E eliminar o desmatamento ilegal. Talvez esse seja o nosso maior desafio e é um dos pontos que mais preconiza o ministro Favro em todas as falas dele. O desmatamento é uma coisa de guerra nossa no Ministério e a gente quer estar contribuindo para chegar nessa meta aqui. Então, o plano setorial dentro da agropecuária,
o que foi criado e virou uma política pública é o Plano ABC+. Hoje está o Plano ABC+, que é uma política pública brasileira, plano setorial de mitigação, de adaptação à mudança do clima e a consolidação da economia de baixo carbono na agricultura. Foi citado aqui pelo Alexandre agora há pouco. Agora, a história do ABC, né, o ABC+, ele é de 2020 a 2030. Antes dele, foi colocado o ABC, que foi 2010 a 2020, onde as nossas metas, né, debaixo de cada... no ABC, a primeira fase, eles tinham 7 tecnologias. E aí, com a revisão, eu participei da revisão do Plano ABC para ABC+, a gente colocou mais algumas metas em função até das novas demandas e das nossas conformidades que a gente tinha que fazer com a lei internacional. Então, antes era só o plantio direto, o Alexandre falou aqui da integração lavoura-pecuária, floresta, e aí, esses números, por exemplo, lá no Plano ABC, 2010-2020, a nossa meta era 15 milhões. A nossa meta agora, até 2030, é 30 milhões, mas nós chegamos nos 15 milhões. Todas essas metas colocadas para o novo ciclo, elas foram cumpridas no primeiro ciclo do ABC. Por isso que valeu a pena a gente fazer a revisão e continuar. O que teve de novidade? O sistema plantio direto em hortaliça. Lá eles falavam em floresta plantada, e a gente colocou SAF também. E a política de bioinsumos, que com o lançamento da Política Nacional de Bioinsumos, também a gente vê ele como um forte mitigador, como o Alexandre colocou aí. E o tratamento de dejetos passou a ser o manejo de resíduos na produção animal, que foi bem falado aqui, e é onde que a gente tem mais crescido na área de agricultura. E aí, o sistema irrigado é um sistema mais adaptativo também, mitigador, mas também adaptativo em outras demandas nossas no Ministério. Mas essa tecnologia, a terminação intensiva, ela entrou para a gente tentar, no pior número nosso que tem, que é do entérico. Então, a terminação intensiva foi uma tecnologia colocada no Plano ABC, ela ainda está muito no início, por isso que os resultados dele ainda não estão muito implementados. Nós fizemos... no ano passado e retrasado, alguém comentou aqui sobre a necessidade de capacitação, de estar levando essa informação para o produtor, e aí a gente fez um trabalho lá em Mato Grosso do Sul, e a gente começou a implementar algumas dessas metas aí para a gente poder avançar no sistema intensivo. É a solução? Não é. Mas a partir do momento que você tem um boi menos tempo no campo, ele está produzindo menos metano. Então, se você conseguir reduzir alguns meses aí, pela quantidade que é emitido no conjunto do Brasil, o resultado ele chega a ser significativo. Como que a gente faz? Todo o Plano ABC, ele foi validado justamente em unidades demonstrativas na Embrapa. Então, depende de pesquisa, né, Alexandre? Para a gente poder vir aqui e colocar um número desse aqui, que a gente conseguiu, vamos chegar em 30 milhões. Isso aqui tem que ser validado, né? Então, a gente precisa de... Não é rápido os resultados, só que o tempo está chegando. Então, a gente está acelerando aí do jeito que a gente pode, mas a gente não está parado, né? Então, já foi falado isso sobre a mitigação, mas a digestão entérica de ruminantes também, eu acho que vale a pena falar que alimentos de melhor qualidade nutricional, ela pode ajudar muito. Então, quando a gente fala lá na recuperação de pastagem degradada,
você está colocando um alimento mais palatável para o boi, pode interferir nesses números, sim. E também, uma outra coisa que eu ia colocar para vocês, é que diminuir, né, a quantidade de meses pode interferir nisso aí, sim. O arroz é o outro problema, outro desafio que a gente tem. Porque quando o cultivo é realizado em terrenos alagados, né, como o cultivo de arroz irrigado e inundado, cria um ambiente anaeróbico do solo e, sem oxigênio, você produz como o subproduto metano. Então, com o manejo da lâmina, a gente consegue, da lâmina da água do arroz durante a produção, a gente obtém alguns resultados importantes, porque quando você baixa a lâmina, você aumenta a oxigenação do solo e você diminui a produção. Esse clima está seco mesmo, né? Já. Mas, assim, o Flávio trouxe algumas colocações e outros palestrantes falaram, mas eu acho assim, que essas ações que a gente tem promovido lá no Ministério da Agricultura, através de dias de campo, workshop, para levar e aumentar ao máximo, né, de incentivar a cobertura de assistência técnica, para levar o tema para o produtor. Você colocou que é de pouco conhecimento daquele dado que você trouxe aqui do Brasil. A gente vê isso também como uma coisa importante para avançar. E promover dentro das organizações cooperativas, não só assistência técnica, mas levar a pauta do assunto para o pessoal conhecer, é importante. E dentro do conjunto, não só a juventude, mas levar o empreendedorismo para dentro da porteira. Foi colocado, sei que a gente está muito longe daqueles resultados da Dinamarca, mas assim, mas eu falo para vocês que a gente tem visto, e Alexandre também deve ter, ele trouxe um exemplo já para um pequeno produtor. A produção do metano é muito importante. Hoje já tem alguns equipamentos na agricultura, maquinário, que já funciona a gás, que eles estão utilizando já. Não é muito, o número não é muito grande, mas é um mercado que pode ser incentivado, além da produção de energia. Né? E aí, para... Ixi, foi? Então, aí para finalizar, quase finalizando aqui, a nossa preocupação lá no Ministério é prospectar projetos que, a partir dos projetos, virem política pública. Eu sou lá do Departamento de Gestão de Risco, né? Sou do Seguro Rural, e uma das coisas que a gente... quando, o ano passado, no Plano Safra, quando foi colocado o 0,5% de redução de taxa para produtores que estivessem utilizando práticas sustentáveis e 0,5% do CAR, é uma tendência, não estou dando spoiler, deve ser uma tendência para o plano Safra que vai ser lançado, mas, assim, isso foi muito importante, porque a gente está mudando um pouco, não só no biometano, mas também em outros setores. Por exemplo, nós desenvolvemos um projeto interessante lá. É um projeto para reduzir e mitigar emissões de GE, descarbonização em cadeias produtivas. Nós pegamos o café. Isso é um acordo de cooperação técnica, que já está em finalização de assinatura, e ele envolve o MAPA, o Conselho Nacional do Café, e a Pronatura Internacional, que é uma empresa que faz projetos de mercado e crédito de carbono. Estamos aqui no voluntário. A gente sabe que, né, Zeraldo, está rodando o PL lá do regulatório, mas a gente está falando aqui de voluntário. Então, nós propomos esse projeto para que ele possa, a partir dos ativos obtidos na cadeia produtiva do café, nós vamos reverter eles para a subvenção do seguro rural.
entre outras, produção de insumos. Uma cooperativa já foi elencada, a cooperativa Cocatrel, lá em Três Pontas, e a partir dela nós vamos utilizar os ativos de carbono para poder subsidiar, para subvencionar o seguro rural. Os participantes desse projeto, provavelmente eles vão ter seguro rural zero, dentro aproveitando esses ativos. Mas o mais importante é que quando a gente fala de questão de mercado de crédito carbono, nós, como agrônomos, a gente que está aqui a gente está pensando na sustentabilidade, porque o crédito carbono é a cereja do bolo. Para você chegar nela, você tem que fazer todo o dever de casa, de A a Z, de sustentabilidade, de uma cadeia, para poder estar chegando lá. E quando você faz isso, você está mitigando também os gases de efeito estufa, inclusive o metano. Então, para a gente fechar e mitigar as emissões de metano na agropecuária, é fundamental para a gente combater as mudanças climáticas, implementar práticas sustentáveis, manejar dejetos adequados e usar tecnologias avançadas, são essencial para a produção na agropecuária, e o compromisso brasileiro de 2030, por meio do Plano ABC, destaca implantações de ações coordenadas para enfrentar as emissões de metano e promover uma agricultura mais sustentável. Então, fica aí meu número e meu e-mail, se tiver alguma dúvida, porque a gente não vai ter tempo para perguntas. Então, eu agradeço para vocês a apresentação. Obrigada, João. Nós tivemos a oportunidade de ouvir aí as políticas públicas do Ministério da Fazenda e do MAPA. Para finalizar o nosso painel, nós vamos dar sequência com as contribuições de José Ricardo Ramos Salles, coordenador-geral da Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Boa tarde. Primeiro agradecer aí na pessoa do Yuri, agradecendo a ABREM e demais organizadores do evento pelo convite para que a SEV possa participar deste evento. Infelizmente fui convidado, a secretaria foi convidada, mas não pôde estar presente na viagem de estudo. Teria sido uma grande oportunidade também aprender mais um pouco, mas acho que o evento de hoje proporciona esse aprendizado para a gente também. Tá ok? Encaminhei para Eliana ontem. Mas eu posso iniciar aqui, para também a gente já está com o tempo um pouco avançado. Bom, eu integro a estrutura da Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do MDIC, que foi criada no processo de recriação do MDIC. A secretaria com esse status, ela é nova, porém já vinha de uma estrutura anterior, que era uma subsecretaria na antiga Secretaria de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, da então estrutura da CEPEC, no Ministério da Economia. Porém, obviamente, com um status menor em termos de tamanho, equipe e atribuições. Somos hoje 4 departamentos. O secretário é o Rodrigo Hollenberg, ele foi convidado para a abertura hoje aqui, mas tinha um compromisso, inclusive, na Embrapa, e não pôde comparecer, e a gente também está aqui com a oportunidade de colaborar um pouco, e trazer esses pontos da nossa secretaria. Quando você tiver, Alexandre, só me sinalizar que aí eu estou falando a parte inicial que está lá no slide também, que é essa parte da estrutura e um pouco do que a gente tem feito lá no Ministério. Então, somos 4 departamentos. Eu integro a estrutura do Departamento de Bioindústria e Insumos Estratégicos da Saúde e estou como coordenador geral de Bioindústria. Muito do que a gente vai mostrar daqui a pouco aqui, e tem a oportunidade de aprender, envolve, inclusive, slides que já foram apresentados aqui pelos colegas do painel. A Sávia falou um pouco, o próprio André do BNDES, estou conhecendo a maioria aqui, o Alexandre eu já conheço, da Embrapa Agroenergia,
mas é interessante que mostra uma certa convergência, ou seja, estamos falando a mesma língua, estamos jogando o mesmo jogo, mas precisamos talvez ter a efetividade que a Sávia falou, ou seja, a gente ter mais capacidade de implementar e executar bem algumas medidas que são pensadas e até mesmo colocadas em prática por meio de atos legislativos diversos, né, desde o Congresso Nacional até atos infralegais. Tá ok? Vê com a Eliana que ela tem a apresentação. Pronto. Se quiser diminuir um pouquinho aí a... Deixa eu ver se... Bom, ok, obrigado. Bom, aqui novamente a estrutura da secretaria, né? O secretário Rodrigo Hollenberg, em amarelo você tem o nome dos diretores de cada um dos departamentos, seus nomes e siglas, e nos links vocês encontram mais informações sobre a estrutura e as atribuições de cada área. Aqui um pouco também, e eu vou passar muito rápido, e deixo alguns destaques daquilo que a gente tem procurado fazer, né, a gente como secretaria, né, talvez o ponto base aí é a nova política industrial, a nova Indústria Brasil, a neoindustrialização, que tanto é falada pelo vice-presidente e pelo ministro, Geraldo Alckmin, e ela tem vários pontos aí de convergência com tudo que foi falado aqui já, ou seja, principalmente a missão 5, que aborda bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energéticas, os temas que até o Alexandre comentou há pouco, justamente de bioindústria e biorefinaria, né? A gente tem trabalhado, inclusive, eu falo brevemente na sequência, um TR com o PNUD, por meio de um consultor pessoa física, que vai propor uma estratégia de implementação de biorefinarias no Brasil. Esse trabalho tem previsão de conclusão no mês de novembro. E a parte toda de transição energética ou diversificação energética, como a gente já tem escutado em algumas falas de especialistas diversos aí, de governo e de próprio setor privado. Ou seja, há o processo de transição naturalmente, mas a gente sabe que não vai prescindir do petróleo por muitos anos ainda. Então você está falando, na verdade, de um processo de diversificação energética. Aqui também, esse slide é até de uma outra apresentação e que eu achei interessante manter, ele tem um foco mais específico de uma parceria que a gente está construindo com a BDI e com outras entidades, para desenvolver projetos de bioindústria em regiões com alta vulnerabilidade a eventos climáticos adversos. Então, tivemos recentemente a questão do Rio Grande do Sul, mas no ano passado já houve um evento climático adverso da estiagem, né, que também foi abordado aqui por um dos palestrantes mais cedo no Amazonas, e vários outros que ocorrem no Nordeste. Brasília vive os seus também, eu sou brasiliense, convivo com a seca, né, que o Nicanildo falou agora há pouco aqui, desde sempre, mas cada ano é diferente, né? A gente vai lidando com ela. Então, todos esses projetos voltados para a bioindústria, para a agregação de valor, para o desenvolvimento de novas competências, eles vão contribuir para a mitigação, para o Brasil se adaptar, né, do ponto de vista climático, e mitigar os riscos, gerando a conservação e o desenvolvimento dos biomas brasileiros. E aí a Amazônia tem grande visibilidade, mas isso vale naturalmente para todos os biomas. Pantanal está passando agora por um processo somente de incêndios ali grande, né? A parte da competitividade verde também já foi abordado aqui, ou seja, o Brasil tem um grande vetor aí de desenvolvimento industrial e de ser protagonista no mundo por meio de desenvolvimento de novas fontes de energia, de geração de energia renovável com grande potencial, né? Obviamente precisa de desenvolver inovação para trabalhar tudo isso de forma mais efetiva, gerar pesquisa e na academia é importante, sem dúvida, mas é importante conectar isso com o desenvolvimento industrial para gerar várias oportunidades, transformar as várias oportunidades em negócios efetivos com grande valor para o país. Tudo isso pode contribuir naturalmente para você ampliar o desenvolvimento regional, né, intensificá-lo no Brasil, que é um país de dimensão continental, e gerar ótimos índices melhorar os índices de inclusão social, né, e aumento de IDH, para simplificar aqui, por meio de vários critérios, vários indicadores aí de medição. O projeto que eu mencionei, uma das duas atividades principais que a gente está conduzindo lá na Secretaria, na nossa área especificamente, né, os slides vão ficar à disposição e eu fico à disposição também oportunamente para contato sobre isso. Inclusive, quem tiver interesse, a gente pode passar o contato depois para o consultor para uma entrevista, para algum contato, para buscar subsídios.
né, e um observatório de bioindústria cujo objetivo é congregar várias iniciativas aí de outros parceiros também para dar um conjunto de dados, né, que permitam a geração de investimento por parte daqueles investidores interessados em ampliar ou investir no Brasil. Aqui, para entrar um pouco mais na temática do evento, né, e eu trago aqui alguns dados, inclusive, de colegas que já apresentaram. O André, do BNDES, acho que ele não está aqui agora, mas estou conhecendo aqui. Na verdade, não tive nem a oportunidade de conhecê-lo, né, não consegui falar com ele, mas vou entrar em contato. Até cito dois dos slides, trago aqui dois dos slides do trabalho que ele mencionou mais cedo, nesse processo de pesquisa e de montagem dessa apresentação. Dados também que são da Biogás, ou também já apresentados, acho que pelo Alexandre na sua palestra, né, mostram o alto potencial do biometano como um componente para combater o aquecimento global, né. Você tem condição aí de descarbonizar diversos setores da economia, transporte, a própria agricultura, a indústria, como um insumo verde para gerar produtos de maior valor agregado e com menor pegada de carbono. Alguns dados aí também de agências internacionais, como a Agência Internacional de Energia, ou das próprias apresentações citadas, né, que trazem o potencial do biometano no mundo, né, já mostra um crescimento exponencial que já ocorre nos últimos anos e tende a ser maior ainda, né, o potencial, como o Alexandre destacou, de geração de biometano no Brasil, né, com grande destaque para a área agropecuária como um todo, e por fonte de matéria-prima também, né, destacando aí o ponto destacado no trabalho do André, do BNDES. Isso tudo gera um ponto para a gente ter essa reflexão, né? Por que o Brasil pode e deve aproveitar as oportunidades relacionadas ao biogás e ao biometano, né? Ou seja, a própria capacidade de oferta descentralizada, outro ponto que foi abordado aqui, ou seja, dada a natureza do país, a dimensão do país, né, você tem condição de diversificar essa infraestrutura e descentralizar a oferta aos consumidores. Isso proporciona ganhos de escala, proporciona, às vezes, até uma adaptação à característica do Brasil, né, em relação a outros países e blocos no mundo, de aproveitar o seu território e evitar talvez um grande transporte aí, dificuldades logísticas. Você pode aproximar a produção com o centro consumidor por meio de modelos de negócio diferenciados também. Um grande potencial de geração produtiva, tanto do biogás como do biometano, a partir dos resíduos orgânicos e aplicações diferenciadas, né, o biofertilizante, o Alexandre mencionou isso também, e o Brasil é um grande importador de fertilizantes, né, no NPK, né, e de países como Rússia e Ucrânia, principalmente. Então, a gente tem um grande potencial aqui de também reverter saldo de balança comercial, de gerar mais valor, gerar menor pegada de carbono na produção brasileira. A possibilidade de substituir o diesel e outros combustíveis fósseis, né, não só na agricultura, mas na matriz de transporte como um todo, né. Isso talvez tenha um impacto maior no médio e longo prazo, mas os estímulos e os passos que o Brasil precisa dar devem começar logo, no curto prazo, né. Você não chega no longo prazo, você não cumpre os 42 quilômetros, 195 metros de uma maratona só lá no final. Você está correndo o tempo inteiro e tem que dosar energia, e tem mais ou menos esse mesmo raciocínio. Para tudo isso, a gente precisa combinar instrumentos de oferta e demanda, né? O Yuri falou na apresentação dele, a Sávia já trouxe algumas coisas também, ou seja, e a gente vai aproveitando o que outros países estão fazendo, ou já fizeram, né? E ver aquilo que pode ser interessante para o Brasil, aquilo que pode ser adaptado para o Brasil, ou aquilo que realmente não vai funcionar aqui, e construir a política mais adequada para o desenvolvimento brasileiro nesse ponto. E isso se conecta com diversas políticas públicas já em desenvolvimento, ou que estão em processo de desenvolvimento, de implementação, né? Algumas estão citadas aqui, cada uma com o seu nível de detalhamento, a sua legislação, né? O Renova Bio, que já existe, está aí, o REID, houve uma mudança, acho que recente, também de incluir projetos de biogás e biometano no REID, isso já é um ponto interessante do ponto de vista fiscal, financeiro, ele gera fluxo de investimento. Houve uma estratégia nacional de biogás e biometano lançada alguns anos atrás por meio de um decreto, confesso que eu não sei exatamente como é que está a implementação disso, mas já mostrou uma sinalização do país. O próprio mercado regulado de carbono, que também já foi abordado aqui, está num processo de construção, e ele se conecta também com o Renova Bio, né, o próprio PL do combustível do futuro, que é outra
pauta, outro item da pauta verde aí, né, está em processo de votação, em processo de tramitação no Congresso, no Senado agora. Aqui também trago de uma apresentação, salvo engano, da IPE, está ali destacado, uma linha do tempo, né, só para constar vários desses atos aí de forma um pouco mais explicada, e talvez, nem sei se ele está tão atualizado assim, tendo em vista que, embora seja um trabalho relativamente recente, de dezembro, já estamos aí com 6 meses à frente e alguns atos podem já ter surgido ou sido atualizados aqui. Não consegui encontrar uma informação mais atualizada nesse ponto. Para finalizar, o que a gente espera, né, como resultado de medidas de fomento à produção de biogás e biometano no Brasil? Viabilizar essa indústria aqui, né, de modo que ela seja implementada com vontade, com capacidade de oferta, a preços competitivos, com larga escala, né, aproveitando as características do Brasil e a enorme disponibilidade de biomassa, de recursos orgânicos que são gerados, né, matéria-prima renovável, trabalhando a economia circular principalmente. Esse é um ponto muito interessante. E isso também, obviamente, pode beneficiar diversas bioindústrias brasileiras. Aí já puxando um pouco para aquilo que a gente está tentando desenvolver no Ministério, a gente fala muito de biocombustíveis, mas a ideia é trabalhar cosméticos, alimentos funcionais, produtos farmacêuticos da área de saúde. Tudo isso pode ser produzido com maior valor agregado e com energia renovável, com uma energia com menor pegada de carbono também. Tudo isso precisa, como já foi dito aqui, acho que a própria Daiane falou isso na sua abertura também, ou seja, é importante ter mecanismos efetivos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que também conectem a academia, os pesquisadores com o desenvolvimento industrial, com o dia a dia das empresas. Então, ter uma legislação também interessante que valorize esse tipo de trabalho, né? E que a gente também saiba copiar, é uma forma talvez simples de falar, mas adaptar aquilo que tem funcionado em outros países para a realidade brasileira. Outros países estão fazendo muitas coisas, o Brasil pode e deve também fazer esse tipo de coisa, talvez não na mesma magnitude que eles têm condição de fazer, mas a gente também não pode ficar numa distância tão grande em relação aos demais países. Do contrário, a gente pode acabar caindo naquele cenário não desejado de virar um exportador de mero exportador de commodity, perdão. Ao final de tudo isso, o que a gente quer? Que o Brasil seja um ator relevante nesse mercado, né? Foi dito mais cedo ali anteriormente, num dos slides, não lembro se eu mencionei isso aqui, mas está lá escrito, que uma das estimativas da Agência Internacional de Energia para 2027, acho que o André mencionou isso na apresentação dele, é que o Brasil seja o 5º maior produtor de biometano, biogás e biometano, ou só biometano, não lembro, em 2027. 2027, nesse cenário todo, a gente está falando de amanhã, né? Não é daqui a... com metas para 2050, 2027 é amanhã. Então, a gente tem que correr logo para fazer com que esses investimentos realmente sejam implementados e a gente comece a ter essa realidade cada vez mais presente no nosso dia a dia. É isso. Fica o meu contato aqui também, e-mails, telefones, ficamos à disposição. Agradeço a todos aí pela atenção. Obrigado. Obrigada, José. Bem, pelo avançar da hora, eu peço que as perguntas, questionamentos sejam direcionadas, né, para a equipe da ABREM, que vai fazer aí depois a organização para que os palestrantes possam responder. Só para finalizar, a gente percebe que com tudo aquilo que foi dito aqui hoje, deve haver uma integração entre o poder público, o setor privado, o terceiro setor, para que a gente tenha ações efetivas e concretas para que a gente consiga avançar nessa temática e tenha resultados concretos. Por isso, eu acho que esse aqui é uma ótima oportunidade para que a gente comece a desenvolver ações nesse sentido. Por isso, eu quero agradecer aos nossos convidados, né, por este momento, agradecer a presença de todos vocês aqui nesta manhã. Parabéns pelo evento, parabéns à ABREM. Agradecemos a todos os painelistas pela participação.